Como manter constância, como começar uma jornada e manter ela até o final. Como começar a minha caminhada no meu chamado, no meu propósito e manter ele até o final. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Muito prazer, meu nome é Vinícius, seja bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. Já se inscreve, deixe seu comentário, deixe seu like, que hoje o vídeo está top. Vamos lá, você precisa aprender a começar e a manter. Então vamos falar das dificuldades dessas duas coisas primeiro. A primeira dificuldade que a pessoa tem quando se trata de propósito, quando se trata de chamado, é de descobrir o propósito. Então antes de você começar alguma coisa, você precisa descobrir aquilo que tem que ser feito. Seja num projeto ou seja no seu propósito de vida, que é sobre isso que eu quero falar também aqui. Então, as pessoas elas demoram demais tentando achar o que elas têm que fazer. E depois de descobrir o propósito, depois de saber o que ela vai fazer, qual projeto que ela vai implementar, seja empreendedorismo, ou seja propósito, ou seja qualquer outra coisa, ela começa com o medo. Porque mesmo depois de saber, a pessoa fica com medo de começar, porque e se der errado, porque o que as pessoas vão falar de mim, etc, etc, etc. Isso é uma dor de muita gente, você nem imagina, e provavelmente seja a sua também. Foi a minha dor e com certeza deve ser uma dor sua. Saber o que fazer e não saber como fazer, ou ainda nem saber o que fazer. Qual é o projeto que você quer começar? Você tem que saber disso primeiro. Qual que é o propósito que Deus já escreveu pra você? Já tá escrito, é só você descobrir. Então depois de descobrir isso, aí vem o medo, né? Pra tentar te parar. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos lá, primeira coisa que você precisa pra começar algo, você precisa de referências. Como assim, Vinícius? Às vezes as nossas crenças, a nossa mentalidade não tá alinhado com aquilo que a gente tem que fazer. Será que vai dar certo? Será que eu consigo? Será que isso? Será que aquilo? Vem muita dúvida no começo. Então o que você precisa fazer? Buscar referência. O que são as referências? São pessoas que já passaram ou estão passando por esse processo que você vai iniciar agora. Então procure pessoas, seja no seu ministério ou não, procure pessoas que já passaram por isso, procure pessoas que já estão na caminhada cumprindo o propósito delas. Se for um projeto, se for empreender, procure pessoas que já estão empreendendo, porque elas sabem o caminho, que elas vão te dizer, elas vão te ajudar. E às vezes até nem ajudar, mas às vezes só você olhar para a vida delas e ver que é possível já muda muita coisa na sua cabeça. Então a primeira coisa que você precisa é buscar referência. Eu quero falar um pouquinho também sobre o medo. Quando você acha alguma referência, parte do seu medo já se perde, parte do seu medo já vai embora, porque você entende que é possível, então você perde o medo. Agora, se ainda não adiantar para você e você continuar com medo, porque existem pessoas que sim, continuam com medo mesmo depois de ver que alguém conseguiu, que elas também podem conseguir. Como é que se tira o medo, Vinícius? Como é que se perde o medo? A primeira coisa que eu preciso dizer é que medo não se perde, medo se enfrenta. Como assim, Vinícius? O medo ele é uma ilusão. Mentira, Vinícius. Como assim? Eu tô cheio de medo, você vai me dizer que o medo é só uma mentira, que é uma ilusão? Sim, o medo é uma ilusão. Como assim? O medo é quando seu corpo reage a algum perigo real e ele libera adrenalina no seu sangue. Pra quê? Pra você ou lutar ou fugir, ou lutar ou fugir. Então, é dessa forma que funciona o medo. Existe um gatilho externo, que é o perigo real, que aconteceu aqui na sua frente, e aí o seu corpo reage para você lutar ou fugir, liberando adrenalina, que isso vai te dar mais pressão, ou para lutar ou para fugir. Então é isso que é o medo. Agora, quando se trata de um medo fisiológico, medo físico, medo normal, é válido você fugir, é muito válido você fugir. Vou te dar um exemplo, se você estiver andando na rua do nada aparecer um tigre, pelo amor de Deus, não vai lutar com o tigre não, senão você vai fazer besteira. Agora, quando se trata de um medo emocional, isso se trata de uma mentira. Por quê, Vinícius? Porque quando você tem um medo emocional, não tem um estímulo externo ali de verdade. Ou seja, não tem um perigo real. E você está com medo de algo que não tem como fugir, porque não existe. O medo emocional é só uma má gestão da imaginação. Você fica imaginando coisas negativas que acha que talvez vai acontecer com você ou que já viu acontecer com outra pessoa, mas nada disso garante que isso vai acontecer com você. Então o medo ele não existe. O medo emocional é uma mentira. Você precisa vencê-lo. Medo não se perde, medo se enfrenta. Como assim, Vinícius? Você lembra que o corpo ele faz com que você escolha entre lutar ou fugir? Então a reação do seu corpo é para que isso aconteça. Agora, quando você tem um perigo real, faz sentido fugir. Quando você tem um perigo emocional, que não é um perigo real, é só algo que você está imaginando, do que você vai fugir. Do que você vai fugir? Então o que você tem que fazer? Você tem que ir para cima. Porque indo para cima você vai perceber que era só um medo bobo e que era uma mentira que seu cérebro estava contando para você. Então vai pra cima, comece seu projeto, vai pra cima. Então vamos lá, você precisa de força e de coragem para começar. Você lembra de Josué? Josué era um cara que ia dominar uma terra, ele estava com medo. Por quê? Porque o antigo líder dele tinha morrido, que era Moisés. Então ele foi e dominou a terra, mas antes disso, o que Deus teve que falar para ele?
Você lembra do que Deus disse? Deus disse: seja forte e corajoso. Força e coragem. Você precisa de força e coragem para começar. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Não te mandei eu, seja forte e corajoso. Forte e corajoso. Então a primeira coisa que você precisa para começar um projeto é garantir que você esteja debaixo do comando dele. Como assim, Vinícius? Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Quando você está debaixo do comando dele, é garantido que vai dar certo. Estar debaixo do comando dele é a primeira coisa que você precisa para ter força e coragem. Segunda coisa que você precisa para ter força e coragem: entender o porquê que você está fazendo. Se você tem um porquê forte, você vai conseguir começar, porque você entende que não é só sobre o seu egoísmo de achar que você não é capaz, é sobre vidas que precisam de você. E você precisa começar, senão ninguém nunca vai ser ajudado por você. E pessoas vão morrer por culpa sua. Então, para resumir, o que eu preciso para começar? Escutar o comando de Deus, ter força e coragem. Como que eu consigo força e coragem? Escutando a voz de Deus, entendendo por que eu faço, entendendo quem está comigo para começar. Tá bom, Vinícius, e agora como que eu consigo constância? Já comecei o projeto, já entendi meu chamado, já tô no meio da caminhada, mas como que eu faço para poder manter, continuar, ter constância, ter continuidade naquilo que eu tô fazendo? Daqui a pouquinho a gente já vai falar sobre isso, mas por enquanto, deixa seu like, deixa seu comentário, clica nos links que estão aí embaixo do vídeo. Por quê? O link é para você estar mais perto da gente, para poder você conhecer mais a gente, para você entrar na tribo, que é o nosso grupo que a gente tem. Então, você clica lá, entra no nosso Instagram, nos conhece mais, participa das lives que a gente faz, fechou? Então clica nesse link aí. E o segundo link é o link do Desafio 30D. Vinícius, o que é o Desafio 30D? Você sabe qual é o seu propósito de vida? Você já entendeu qual é o seu chamado? Qual é a sua posição no reino? Ainda não? É exatamente para isso que serve o Desafio 30D. O Desafio 30D é um desafio onde eu peguei 30 dias e fiz acompanhamento com pessoas. Eu peguei 30 tarefas, uma tarefa por dia, para poder você descobrir o seu propósito, descobrir o seu chamado. Sabe de uma coisa? A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, quando você ama a Deus e é chamado e vive um propósito, tudo coopera para o seu bem. Agora, você tem que amar a Deus, aceitar o chamado que Ele tem para você e viver o seu propósito de vida. Só que muitas pessoas não sabem qual é o propósito delas. E é nisso que eu te ajudo no Desafio 30D. Se quiser também saber um pouco mais sobre o Desafio 30D, clica aqui embaixo no link. Fechou? Agora sim, Vinícius, como que eu faço para poder manter e ter constância naquilo que eu estou fazendo? Manter constância no meu chamado, manter constância no meu propósito, manter constância no meu projeto. Primeiro, você precisa de micro resultados. Se você faz algo e continua fazendo e isso não te dá resultado nenhum, você não vê nada na sua frente acontecendo, então é óbvio que você vai desanimar e vai parar. Então você precisa se recompensar, comemorar as pequenas vitórias, comemorar os pequenos resultados, para poder depois comemorar os grandes. Então quando você cria esse hábito de comemorar aquilo que você fez hoje, qual foi a vitória que você teve hoje, qual foi o resultado que você teve hoje, comemore ele. Comece a comemorar as pequenas coisas, que aí você não vai desanimar no meio do caminho. Segunda coisa que você precisa, ter um porquê forte. Quem não tem um porquê bem definido, na primeira dificuldade cai. Então, se você quer manter e ter constância, amigo, tenha um porquê digno, tenha um porquê forte. Também se une aquilo que a gente falou no começo. Você tem que ter um porquê para começar e um porquê para continuar. Agora, quer uma dica? Que esse porquê seja maior que você, porque um homem é capaz de fazer qualquer coisa quando ele se vê fazendo parte de algo maior do que ele. Então, se você entende que aquilo que você está fazendo é para algo maior do que você, vai firme e continua fazendo. Isso vai te dar um gás para poder continuar. Para você continuar no projeto que você está, você também precisa de duas coisas. E essas duas coisas são firmeza e constância. Vinícius, de onde que você tirou isso? Paulo fala lá em 1 Coríntios: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que seu trabalho não é vão no Senhor. Então qual é o segredo para ter constância? Firmeza, pressão, firmeza. Entendeu por que você está fazendo, entendeu o propósito que você está fazendo, entendendo as consequências se você não fizer. Firmeza, você precisa fazer algo com potência, levar a sério. Então você precisa disso, faz com o seu máximo. É isso que você precisa, firmeza. Como que eu consigo isso? Primeiro, entendendo de novo por que você está fazendo, entendendo por quê, entendendo o propósito. Depois, entendendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Paulo fala isso, sede firmes e constantes. Por quê? Se você faz, não é em vão. Não é em vão. O seu trabalho dá resultado quando você faz debaixo do comando dele. Então tudo que você fizer,
seu propósito, seu chamado, ou seu emprego, o seu trabalho, o seu projeto que você quiser tocar para frente. Se você faz debaixo do comando dele e tem um porquê disso, e se você tem um porquê que é pelo reino, meu amigo, dá resultado sim. Nada é em vão quando você faz pelo reino. Então vamos lá, só para resumir tudo que eu falei aqui. Primeiro, força e coragem para começar, firmeza e constância para continuar. Força e coragem para começar, firmeza e constância. Como que eu consigo força e coragem? Garantindo que eu esteja debaixo do comando dele, porque aí vai dar certo de qualquer forma. Segundo, firmeza e constância. Como que eu consigo? Sabendo que o seu trabalho, quando é pelo reino, quando é pelas almas, quando é pelas vidas, nunca é em vão, sempre tem resultado. Então essa é a melhor maneira de você começar um projeto, continuar o projeto e entregar o projeto pronto, na mão daquele que te mandou começar o projeto. Mas e você, por que você não tem continuado? Ou por que você não começou ainda aquilo que está no seu coração para você fazer? Por quê? O que está te impedindo? Será que é o medo? Será que é o desgosto por aquilo que você está fazendo? Vai você pensar nisso. Pega esse vídeo aqui e sai dele com uma tarefa. Não, vou fazer tal coisa, porque isso vai tirar o meu medo e eu vou conseguir começar. Ou isso vai fazer com que eu consiga continuar. Faça isso, não saia desse vídeo sem antes ter uma tarefa. Fechou? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Obrigado por acompanhar até aqui. E é o seguinte, aqui embaixo vão ter os links que eu falei no vídeo, fechou? Tanto do Desafio 30D quanto do Instagram, para você me conhecer um pouco mais nas outras redes. E é o seguinte, agora na tela vão aparecer 2 vídeos, um desse lado e outro desse. Então você clica aí para poder continuar assistindo vídeos como esse. Valeu? Até o próximo vídeo e fui!